Fala pessoal, beleza galera? Então vamos retomar, nossa aula sobre a resolução de problemas com as operações básicas, tá bom? Na aula passada nós vimos uma questão de raciocínio lógico, nós vimos a importância da leitura na matemática, porque resolver situações de problemas, a resolução de problemas não requer somente estratégias de cálculos, só saber armar a conta e calcular aquela conta. É crucial saber armar a conta e calcular, fazer aquele algoritmo, tá certo? Mas tão importante quanto isso é a leitura desse problema, o entendimento dessa questão. E para comprovar isso, nós vimos a primeira questão que foi feita na aula passada, que vocês podem estar relembrando, ir lá e voltar a assistir nossa aula, que foi uma questão de raciocínio lógico, que não envolveu nenhum cálculo, mas que você precisou ler, e desenvolver ou desenhar ou fazer algum diagrama para que fosse feita a resolução desse problema, tá bom? Fica aí a dica para vocês voltarem na próxima aula, na aula anterior e retomar, tá bom? Vimos também uma questão de adição que envolvia, a soma, pediu para calcular o total de participantes presentes em um determinado evento e a gente fez uso, da adição. Pediu também para calcular, o perímetro de uma figura geométrica, tá certo? Figura geométrica esta é a composição de um quadrado com um retângulo, resultou nessa figura geométrica aí, tá certo? Só que essa figura geométrica, ela apresentava dois lados sem medidas, e a gente conseguiu também buscar essas medidas, fazendo análises, fazendo observações dentro dessas figuras aí, dentro desses padrões, tá certo? E aí resolvemos. Tudo isso aí, pessoal, que eu falei, ficou lá na aula passada. É só vocês irem lá e retomar um pouquinho, tá bom? Para essa aula de hoje, nós vamos resolver aqui mais 3 problemas, tá certo? Então vamos lá. Alice precisava apresentar um trabalho escolar falando sobre o município de Corumbiara. Ela então pesquisou os dados dos últimos censos do município e montou a seguinte tabela. Então a tabela dos dados do município foi essa aí, ó. Teve um censo de 3 anos, 2018, 2019, 2020, e teve um número de habitantes para cada respectivo ano aí, ó. Então, 2020, o censo foi de 7.220 pessoas, 2019 foi de 7.391 e 2018 7.187. Ou seja, se for analisar essa progressão aí em tempo, cronologicamente falando, em 2018 para 2019 a população de Corumbiara aumentou. Em 2020 houve uma diminuição nessa população, tá certo? Só que a questão quer saber o que, ó? Com base nos dados da tabela, qual é a diferença entre os anos de maior e de menor número de habitantes? Pessoal, sempre nós discutimos no decorrer das nossas aulas. Sempre que o problema vinha com a ideia, de subtrair, de quanto falta, diferença, nós vamos estar associando a operação de subtração. Então, sempre que vier a ideia de diminuir, tá certo? Essas ideias vão estar associadas à subtração. E nesse problema não foi diferente. Perguntou aí, ó, qual é a diferença? Então, quando perguntar diferença, a gente vai associar a subtração. Quer saber aí, ó, dos anos de maior e de menor número de habitantes. O de maior foi qual ano? 2019, com 7.391, e o de menor foi 2018, com 7.187. Vamos fazer a subtração desses valores aí. Pessoal, vamos pegar primeiro aqui, ó, o ano de 2019, que é 7.391, menos, conferir lá, 7.391, 2019, com o menor, que é 7.187, beleza? Então, como é a diferença, eu vou subtrair. Professor, por que nós não podemos pegar o 7.187 e colocar em cima e o 7.391 embaixo? Por quê, galera? Porque na subtração nós temos, os termos. Nós temos o minuendo, nós temos também outro termo chamado de subtraindo, e o resultado é chamado de resto ou diferença.
tá certo? E esse resto de diferença, ele é o resultado. Por que, galera? Então, sempre aqui, ó, o minuendo, ele vai ser maior que o subtraindo. Então, a gente não pode colocar um número menor em cima. A gente sempre coloca o maior em cima e o menor embaixo, tá certo? Vamos então agora para a resolução dessa questão, beleza? Então, ó, 1 que tira 7, não pode, vamos pegar emprestado da frente. Eu tenho 1, galera, ó, coloco 1 do lado, formando quanto? 11. 11 que tira 7, 4, perfeito? Agora aqui, ó, era 9, passa a ser quanto? 8. Por quê, professor? Porque nós emprestamos, tiramos 1 do 9 para formar 11 aqui, ó, colocar do lado do 1 e formar 11. Então, ele deixa de ser 9 e passa a ser 8. 8 que tira 8, 0. 3 que tira 1, 2. E 7 que tira 7, 0. Fechamos aqui, ó, um resultado de 204, tá certo? Logo, o resultado aqui é quanto? 204. A gente pode concluir, né, que a diferença entre os anos que tinham o maior número de habitantes para o ano que tinha o menor número de habitantes é de 204. Quando perguntar qual a diferença, nada mais é do que a subtração. Pessoal, vamos fazer aqui agora a prova real, que é a operação o quê? Operação inversa, tá bom? É a operação inversa, beleza? Vamos fazer essa operação inversa aqui agora. A gente vai pegar aqui, ó, o subtraindo e somar com o resto da diferença. A gente vai juntar esses dois aqui, ó, tá bom? Na prática, é somar esses dois aqui de baixo, para encontrar esse de cima. Então, vamos pegar, ó, 7.187 mais, como eu estou trabalhando com subtração, o contrário vai ser o que? Adição. 204. E vamos somar. 7 mais 4, 11. Fica 1 e sobe 1. 1 mais 8, 9. 9 mais 0, 9. 1 mais 2, 3. E abaixo o número 7. Observe que esse valor é exatamente o que queríamos encontrar. Logo, nossa resposta aqui, ó, 204, está correta. Vou apagar, tá bom? E vamos lá para a marcação da questão. Pessoal, nessa questão não tem, tá bom? Essa letra A, B, C e D não é dessa questão, tá bom? Então, nossa resposta correta é quanto? 204, tá certo? 204, beleza? Então, uma questão bem interessante aí para a gente resolver. Vamos para a próxima questão. Joana está com problema em sua massa corporal e necessita aumentá-la de 47 quilos e 300 gramas para 48 quilos e 150 gramas. Quantas gramas ela precisa ganhar para chegar ao peso desejado? 700 gramas, 750 gramas, 800 gramas, 850 gramas, galera. Então é bem tranquilo aí, ó. Vamos lembrar de um conceito bem interessante. 1 quilograma, galera, são quantas gramas, né? 1 quilo são quantas gramas? São 1000 gramas. Sabendo disso, fica fácil. Quando eu falo aí, ó, 48 quilos e 150 gramas, 47 quilos e 300 gramas, nada mais é do que, ó, 48.150 gramas, né? 48.150 gramas e 47.300 gramas. 1 quilo vale 1000 gramas. Então, 48 quilos, 48.000 gramas. Mais 150, 48.150. 47 quilos. 1 quilo vale 1000 gramas. 47 quilos, 47.000 gramas. 47.000 gramas mais 300, 47.300. Como quer saber, galera, quanto falta para... Vamos lá no problema. Quantos gramas ela precisa ganhar para chegar ao peso desejado, ou seja, quanto falta? Então, essa perguntinha, ela remete à operação de subtração. Então, vamos subtrair, ó, 0 que tira 0, 0, 0 que tira 0, 0, 5 que tira 0, você tem 5, você não tira nada, você fica com 5. 1 que tira 3 não pode, eu tenho 1 e eu tenho 1 aqui, ó, e quero tirar 3, não posso, vou pegar emprestado e vou colocar 1 do lado, vai formar quanto? Vai formar 11, 11 que tira 3, 8, tá certo? Pegou emprestado, galera, ó, era 8, passa a ser quanto? 7, porque emprestamos 1 lá para o 1 para formar 11. 7 que tira 7, 0. 4 que tira 4, 0. Fechou quanto? 850. Professor, como é que a gente faz a prova real?
a gente vai juntar, ó, somar tudo isso aqui. Então, vamos pegar 47.300 e vamos somar com 850. Por que nós vamos somar? Porque nós estamos trabalhando com operação de subtração e prova real é a operação inversa. Qual é o contrário de diminuir? Somar. Então, vamos somar 0 mais 0, 0, 0 mais 5, 5, 3 mais 8, 11, fica 1 e sobe 1, 1 mais 7, 8 e abaixo o número 4. Observe que formou exatamente o minuendo aqui, ó, o número de cima, tá bom? Então, nós encontramos como resposta correta 850, pessoal. 850. Então, marcou a alternativa 4 aí. Então, o item 4 aí é a resposta correta, 850. Então, são questões, galera, bem fáceis. A gente precisa ler, a gente precisa circular esses dados, né? Destacar esses dados, reler novamente, ver o que a pergunta está querendo saber, para a partir daí a gente buscar as estratégias, né, de resolução, qual operação que nós vamos utilizar e como nós vamos resolver essa operação. Lembrando, galera, que as estratégias podem ser várias estratégias. Um determinado aluno pode responder de um jeito, outro aluno responder de outro, tá certo? Nós vamos estar sempre buscando em nossas aulas selecionar aquelas estratégias que sejam mais econômicas, que são aquelas que você constrói um resultado de maneira mais rápida, segura, tá bom? Então, vamos aí então para a próxima questão. A próxima questão, galera, já é uma questão que envolve, né, a multiplicação, tá bom? Nós trabalhamos, né, com 3 questões na aula anterior e 3 questões nessa aula. Na aula anterior, que foi a aula passada, eu trabalhei com a primeira questão de raciocínio lógico e 2 questões com a adição. Nós descobrimos, né, cada termo da operação, que os termos que estão sendo somados eram chamados de parcela e o resultado chamado de soma ou total. Nessa aula de hoje, nós trabalhamos também com 3 situações problemas, 2 de subtração e essa daí que vai envolver a multiplicação, tá bom? E também envolver outras operações também, vamos descobrir daqui a pouquinho. E nessa aula de hoje nós descobrimos que a subtração ela tem um minuendo, tem um subtraindo e o resultado é o resto ou diferença. Tanto na primeira aula quanto na segunda aula a gente trabalhou com prova real, que utilizava a operação inversa para encontrar o resultado. Então, sem mais conversa, nós vamos para a resolução dessa nossa última questão da aula. Então, a questão diz o seguinte, ó: a Fundação Municipal de Educação organizou uma visita à Feira do Livro. Foram levados 38 alunos em cada um dos 12 ônibus e 16 alunos em cada um dos 7 micro-ônibus alugados, né? A presença total de alunos no evento foi de... Pessoal, nós já sabemos aí que a gente precisa no final calcular a adição, porque perguntou qual o total, precisamos somar, juntar, acrescentar ao final, tá bom? Então, pessoal, foram levados 38 alunos em cada um dos 12 ônibus, então vou pegar 12 vezes 38. Professor, a gente poderia somar? Poderia, né? São 12 ônibus, cada ônibus levando 38, então eu vou somar 38 mais 38, mais 38, mais 38, mais 38, 12 vezes. Você poderia fazer isso, mas nós vamos fazer o que é mais rápido e fácil? A multiplicação, 38 vezes 12, beleza? E, continuando ainda, ó, e 7 micro-ônibus, cadê? 38 alunos em cada um dos 12 ônibus e 16 alunos em cada um dos 7 micro-ônibus. Então, possuía também, além de ônibus, possuía 7 micro-ônibus e cada micro-ônibus levou 16 alunos, turma. Então, eu poderia somar 16 mais 16 mais 16 mais 16 mais 16, 7 vezes. Mas é mais fácil pegar o que aqui, ó? 16 alunos vezes 7 micro-ônibus. E ao final eu vou somar tudo, beleza? Então, fica bem tranquilo aqui para a gente estar fazendo isso aí. Fechado? Então, vamos lá, ó. 8 vezes 2, 16, fica 6 e sobe 1. 2 vezes 3, 6 com mais 1, 7. Salta uma casa decimal, 1 vezes 8, 8. 1 vezes 3, 3. Nada demais, faço o traço. Abaixo o número 6, 7 com 8, 15. Fica 5, sobe 1, 1 mais 3, 4. Só aqui nos ônibus,
tinha 456 alunos. Vamos ver agora no micro. 7 vezes 6, 42, fica 2, sobe 4. 7 vezes 1, 7, com 4, 11. E aqui no micro tinha 112 alunos. Como a pergunta quer saber o total, eu vou somar, ó, 456 alunos dos ônibus mais 112 alunos que foram no micro-ônibus. Agora nós vamos juntar tudinho aqui para saber o resultado, ó. 6 mais 2, 8, 5 mais 1, 6, 4 mais 1, 5. Ou seja, ao todo, né, foram 568 alunos. 568 alunos. Logo, a nossa resposta é quanto? É a nossa alternativa C, a nossa letra C, 568 alunos. Então, a questão, galera, bem interessante, utilizou aí da multiplicação e da adição para resolver. O professor poderia ter respondido ela com adição? Poderia. Você poderia ter somado, como eu falei, né? 38 alunos em 12 ônibus, você somar 38 mais 38 mais 38, né? 12 vezes. Poderia também 16 alunos em 7 micro-ônibus, somar 16 mais 16 mais 16, 7 vezes, né? E ao final somar tudo para saber o total de alunos. Você também encontraria 568, só que a gente demoraria mais tempo. A gente precisa sempre buscar estratégias que sejam mais econômicas. São aquelas que não dão resultado de maneira mais segura, mais prática, mais rápido e com maior segurança, tá bom? Então, pessoal, desde já um forte abraço. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Que vocês tenham aprendido muito com a nossa resolução de problemas. Vale lembrar que nós já estamos trabalhando há um tempo, tá certo? Há vários meses trabalhando, né, com o reforço das operações básicas. Em uma semana a gente trabalha com a resolução de problemas, as estratégias de leitura, as estratégias de identificação, de destaque de dados importantes e a montagem ali daquela operação, e também identificando cada termo ali, tá certo? E uma aula a gente trabalha só com o algoritmo mesmo, que é a famosa continha. O ARM efetue as continhas, tá certo? Para que a gente possa potencializar ainda mais os nossos conhecimentos referentes às operações básicas, tá bom? Desde já um forte abraço e até a próxima aula.